Esse é um painel onde a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de profissionais negros no mercado de trabalho, né? Super importante. O tema desse painel é Construindo Agora o que Sonhamos para o Futuro. E aí a gente vai receber essa mulherada aqui. Vamos lá. A Silvia Nascimento, que é do Mundo Negro, por favor. Vamos receber a Luciene Rodrigues, da Mover. A Isabel Cavazari, vamos ver se eu leio certo, Cavazeri, da Foment Connection. E, para fechar, a Naira Santa Rita, da Americanas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Aqui fica mais à vontade, se apresentarem, falarem um pouco mais do trabalho de cada uma, e aí você pode seguir. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Silvia Nascimento, sou fundadora do site Mundo Negro. É muito legal a gente falar de um futuro que a gente quer construir, porque há mais de 20 anos eu tive uma disciplina na faculdade que foi mudada assim, totalmente, quando o professor falou que estava chegando a internet, que seria uma ferramenta que mudaria a maneira que as pessoas se comunicam globalmente. E eu jamais imaginei que essa ferramenta fosse o meu futuro, né? Hoje o Mundo Negro é o principal site de notícias do Brasil quando a gente fala de hard news. A gente publica mais de 5, 6 conteúdos por dia, tendo uma referência global entre países negros, né, africanos que falam a língua portuguesa. Eu conheci o meu marido pela internet, pelo chat da raça, acho que ninguém aqui é dessa geração, mas, enfim, eu devo muito à internet, né? Então, eu não tive ciência de que o que eu estava construindo há 20 anos atrás eram ferramentas e momentos que mudariam a minha vida. Então, acho que esse debate, o que a gente está construindo aqui, é muito importante para a gente levar e a gente fazer esse exercício do que a gente quer para o futuro. Eu acredito muito nessa força da visualização de onde a gente quer chegar como potência e se apegar nisso, assim. Eu sou a realização de parte dos meus sonhos porque eu acreditei, não sei como, né? Porque o país, para uma pessoas como eu, é um país que é feito para a gente não dar certo. Então, eu convido vocês a escutarem essas mulheres incríveis aqui e vamos compartilhar sonhos juntos, né? Então, eu queria aqui que as três se apresentassem e contassem um pouquinho da trajetória de vocês, num evento onde aqui a gente está plantando semente para coisas muito potentes. Bem-vindas. Olá, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Luciene Rodrigues. Antes de contar um pouquinho quem sou eu, deixa eu me descrever também, né? Eu sou uma mulher negra, estou usando cabelos com trança na cor mel, louro escuro, um pouco abaixo da altura dos ombros. Estou vestindo um vestido na cor clara, na cor cinza, e um paletó preto por cima. Responder essa pergunta, quem sou eu, parece uma pergunta simples, mas tem sua complexidade por trás dessa pergunta, né? Porque a gente vive numa correria do dia a dia que a gente, às vezes, nem para fazer uma autorreflexão de quem sou, né? Nesse universo. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher negra que gosta muito de estar em momentos como esse aqui, momentos em que você pode conectar a sua história, onde você pode compartilhar conhecimento. Eu amo dividir a minha história e ouvir a história de outras pessoas. Eu sou carioca, pelo meu sotaque, alguém já deve ter notado. Eu venho de uma família com uma origem bem humilde, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, em Parque Anchieta, num bairro chamado Parque Anchieta. Sou filha da Edna e do Jorge. A Edna foi empregada doméstica há muitos anos, o Jorge, professor. Nasci nesse lar onde eu tive o privilégio de ver os meus pais sempre unidos para manter a nossa família. Eu tenho 4 irmãos, 2 de sangue e 2 de criação, né? Então, era uma casa com 7 pessoas, onde desde sempre a gente aprendeu valores como respeitar o outro, compartilhar, mesmo tendo pouco, saber dividir, respeitar o lugar do outro, organização. Tem que sair a fila do banho, né? Um banheiro só, 7 pessoas.
Então, essas habilidades que a gente acaba criando no dia a dia, né? E nem percebe. Tudo isso eu já vim desde casa. E também os meus pais, né? Meu pai, como um bom professor, sempre falava para a gente: estuda para vocês se superarem, estudem para vocês serem melhor que nós, estudem para vocês vencerem na vida. E desde muito pequena também eu soube que para pessoas como nós não ia ser fácil, porque meus pais faziam questão de deixar isso muito nítido para a gente. Olha, as pessoas vão tentar te diminuir, mas não baixa a cabeça. Minha mãe sempre falava isso. Seja o melhor no que você fizer, porque as pessoas vão tentar fazer você desistir, vão dizer que você não pode, mas é só você que pode se parar. Ninguém pode te parar, só você. Então, eu sempre cresci com essas lições dentro de casa e com muito amor. Meus pais são casados até hoje, são 45 anos de casados, meus velhinhos. E então eu tive esse privilégio de estar numa família de uma origem humilde, sim, às vezes com pouco, mas dividindo tudo e cercados de muito amor. E acho que isso me formou. E eu acho que o que também me formou foi essa questão da educação, de ter um pai dentro de casa e uma mãe que fazia a gente estudar, que exigia que a gente tirasse as melhores notas. E foi através disso que todo curso gratuito que tinha na minha escola, eu estudei a maior parte da vida em escola pública, todo curso gratuito que tinha no mural, eu ia lá e fazia. Era curso de telemarketing eu queria, era curso de inglês eu queria, todos os cursos que tinham possíveis, eu estava lá. Então, foi assim que isso me ajudou, e me ajudou também na minha formação, né? Me ajudou a conseguir abrir portas, né? Cursos de como se comportar numa entrevista, cursos de como fazer um bom currículo. Isso foi me abrindo portas ao longo do caminho. Eu sou uma profissional de marketing, eu sou formada em marketing, fiz MBA em Ciências do Consumo. Com esses cursinhos da vida que eu fiz, eu comecei trabalhando com telemarketing e depois fui crescendo na carreira no Banco Itaú, fiz trainee da L'Oréal, trabalhei 7 anos na L'Oréal, depois trabalhei na Coca-Cola como gerente de marketing. E ao longo da minha caminhada que eu fui construindo, eu fui sempre planejando o próximo passo, né? Juntei dinheiro para fazer um intercâmbio, estudei durante as minhas férias, fiquei 20 dias fora do país estudando, então eu fui planejando e construindo aquilo que na nossa vida a gente sabia que não seria fácil. Então eu me considero hoje uma vencedora e muito fruto realmente do sonho dos meus ancestrais. Boa tarde para todas e todes. Muito feliz de estar aqui com vocês. Me chamo Naira, sou uma mulher preta de pele clara. Estou usando uma blusa branca, calça bege, tenho tatuagens, tranças pretas e um óculos fininho de aro preto. Essa pergunta também mexe um pouquinho, porque a gente vai lá recapitular de onde nós saímos, onde estamos e para onde nós queremos ir. Eu tenho 25 anos, sou filha da Ana, sou mãe do Cainã, sou natural da região serrana do Rio de Janeiro, sou gestora ambiental de formação, hoje me especializando em sustentabilidade e mudanças climáticas. Eu brinco que eu sou a ovelha verde, holística e socioambientalista da família, também sou ativista socioambiental. E acho que na minha jornada, o que sempre virou chaves para mim foi acreditar em pessoas, acreditar no nosso potencial de transformação, no potencial que nós temos de modificar coisas e cenários, porque tudo começa e termina em pessoas. A gente, às vezes, inverte a lógica e coloca outras coisas no lugar, mas tudo é sobre pessoas. E quando eu falo de carreira, eu parto do ponto zero de não ter tido referências pretas em cargos administrativos, corporativos e muito menos em liderança. Então, eu parto de um lugar lá da comunidade do Contorno, na região serrana do Rio, em que pretos estavam fadados a um lugar de subalternidade. Então, ocupar espaços de liderança nunca foi um vislumbre, estava sempre muito fora das fronteiras. Então, nesse lugar de zero representatividade e esse abismo de possibilidade em que você não vê outros como você acessando esse lugar, parece que não é possível, né? Então, parto desse ponto zero e falo, não é assim, eu preciso de alguma forma hackear esse sistema, eu preciso de alguma forma acessar esse lugar. Mas como, se eu não vejo ninguém ali, né, como eu? E durante a minha jornada, enquanto uma mulher preta, enquanto mãe, eu passei por muitas exclusões, né, em processos seletivos, enfim, sempre as mesmas perguntas de sempre. Fez faculdade XPTO? Fez intercâmbio? Tem inglês fluente? Isso para empresas nacionais, diga-se de passagem. Aí você vê que a estrutura ela foi feita para poder te excluir. E falando até sobre essa superestimação da academia,
né? Muitas pessoas não tiveram o privilégio de só pensar em estudar, de só se preocupar em estudar. Eu sempre fui o sustento da minha família, assim como outros jovens, como eu, de 25 anos, são o sustento, o esteio de suas famílias. Então, em setembro do ano passado, 2 mulheres negras em cargos de liderança, Mari Araújo, que está aqui, Bruna Saboia, viram em mim, além do meu currículo, o meu potencial. E foi ali a primeira porta que foi aberta e que sucedeu muitas outras que viriam a se abrir no meu caminho. Então, por isso que eu falo sobre pessoas. São pessoas com consciência social, com consciência racial, que fazem a diferença. E, através desse movimento de partir do ponto zero, de zero representatividade e zero possibilidade, eu começo a vislumbrar um futuro de que é possível acessar esse lugar. Eu hackeio o sistema. E agora? E eu me vejo sozinha nesse sistema. Como eu faço para poder não ser mais o tokenismo de só uma preta ali fazendo algo? Eu começo a pensar naqueles que vieram antes de mim e tiveram esse acesso negado, e não puderam acessar esse lugar. Penso em todos aqueles que poderão e virão através de nós que estamos aqui. Então, acho que eu trago essa minha contribuição no sentido de que hoje nós estamos aqui fazendo história. Eu vejo que cada movimento que a gente vem fazendo é justamente reparação social, histórica, reparação da nossa ancestralidade. Então, se aquilombar está aqui num evento que é majoritariamente preto, enfim, é um quentinho no coração de que a gente está fazendo, trilhando a jornada certa. E é isso. Muito obrigada. Olá. Para quem não me vê, eu sou Isabel Cavazzeri. Hoje eu estou com um entrelaçamento, um macacão muito especial, de alguém muito especial que me entregou. Ele é azul, ele tem aqui os fios pretos. Eu uso um calçado preto e eu tenho um tom de voz que é uma das coisas que eu mais amo. Sou apaixonada pela minha voz. Tem coisas que a gente tem dificuldade de olhar para si e identificar quais são as suas maiores competências, os seus maiores valores. E o que eu descobri através da voz foi tudo o que eu pude propiciar através dela. Então, eu sou filha da dona Iraildes e do senhor Virgílio. O meu pai, ele faleceu numa feira de domingo, dia 18 de dezembro. Então, este mês é um mês que a gente chama lá em casa, e eu chamo a nossa audiência do curso, de condecoração. É o mês que mais me remete ao que eu quero fazer todos os dias. Porque um homem ter trabalhado tanto nessa vida, para ter falecido numa feira, foi um orgulho para nós. Ele deixou ali muitas referências, dentre elas um casamento que me lembrou muito quando você partilhou a história de amor da tua família, dos teus pais, porque, de fato, foram 50 anos juntos, com 9 filhos, e dividíamos tudo. Ele sempre falava assim: uma banana se divide para 10 pessoas. E você sabia que, de fato, dava certo? Era para nós termos entendimento do consumo organizado dentro de uma casa, que nós tínhamos pouco acesso a tudo. O televisor, para chegar na nossa casa, demorou muito tempo. Eu costumo fazer storytelling, porque a maneira de comunicar sobre o adulto, do que ele pode compreender, é essa história contada. Como é que pode minha mãe, então, ter sobrevivido, depois de tanto tempo casada, para a perpetuidade das coisas com 7 mulheres e 2 homens? Ela nos fez aprender algumas coisas. Todos nós tivemos uma caderneta de poupança. Dali nós soubemos o que era poupar, administrar, fazer as coisas que ela dizia. Eu não quero que ninguém seja um vagabundo. Mas o que é ser vagabundo sob a ótica de uma mãe que hoje tem 72 anos? Talvez para não perambular nas ruas, porque ela queria que estudássemos. O acesso também, como todas dita aqui, foi muito baixo. O acesso para nós foi difícil, mas nós conseguíamos transpor por desejo de fazer minha mãe feliz. E assim tem sido. Eu sou formada pela minha primeira faculdade em marketing, eu me especializei e fiz uma formação, eu sou auditora ISO 9000, e eu tenho uma especialização em andragogia, que é o desenvolvimento do adulto. Isso faz com que eu atue no olhar para você, fitar você e fazer com que algumas técnicas andragógicas, porque a fase infantil é pedagógica, na fase adulta é a andragógica, a gente consiga fixar e conectar algumas coisas.
difíceis fases, mas todas elas eu passei, por isso eu estou aqui. Isso está sendo uma experiência única, porque verdadeiramente falar sobre a raça negra, uma pessoa preta que passou por tanta coisa, de passista de escola de samba a uma pastora, falar de valores que tem uma filha de 18 anos que está aqui como sócia da minha empresa. O nome da nossa consultoria é Foment Connection. Eu trabalhei 12 anos na Serasa Experian e 20 anos entre duas grandes consultorias, Brasil e Argentina. E nelas eu tive capacidade de encontrar muitas dificuldades, todas transpostas. E eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar, porque transpor barreiras é o que nós vamos falar sobre carreira. Transpor as dificuldades é o que nós vamos falar na gestão de pessoa para a pessoa preta. Meu muito obrigada. Maravilhosas. Realmente é muita potência. Houve uma falha minha de eu não me autodescrever para as pessoas que não podem nos ver. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura do ombro, uso um óculos transparente, bem transparente, um vestido azul com listrinhas azul escuras e um sapato vermelho. A gente tem um vídeo do Mover para mostrar aqui para vocês, porque essa conversa está sendo promovida pelo Mover. É um movimento que, inclusive, eu agradeço muito como empreendedora do mundo negro, porque eles investem numa imprensa também diversa. Mas antes da gente mostrar o vídeo, eu acho legal a gente ter algumas contextualizações de mercado. Porque quando a gente fala de liderança, a gente no mundo negro tem falado muito dessas pautas, né? E a gente sente que a nossa audiência ainda não se sente pertencente nesse lugar. E é difícil a gente se sentir pertencente onde a gente não se vê, né? A gente acha que não pode ser aquilo que a gente não vê representado, né? E isso não é uma baixa autoestima nossa. Os dados realmente mostram, né, que apesar de a gente ser 56% da população, nós somos o grupo mais subrepresentado dentro do mercado de trabalho. E quando a gente fala de lideranças, então, esse número despenca. E quem são as lideranças? São as lideranças que vão olhar vocês de uma maneira para além da cor da pele de vocês, pela competência. A gente não tem como mudar o Brasil, né? O mercado de trabalho é o termômetro do Brasil, a gente não tem como fazer essa mudança sem lideranças inclusivas, porque eles subestimam a gente. Eu mesma tenho uma formação em jornalismo, com pós em comunicação institucional, fiz entrevistas em 4 multinacionais e sofri racismo nas 4 entrevistas, o que me fez voltar para o mundo negro, que não é uma coisa tão ruim, mas eu tive uma trajetória, anos de estudo, intercâmbio, que foram mudados por causa do racismo. E eu gostaria muito, né, que vocês acreditassem mais nessas oportunidades, e movimentos como o Mover são fundamentais, que são pessoas como elas, que estão de olho e que vão colocar os nossos para dentro de espaços estratégicos. Então, a gente tem um videozinho do Mover agora para ser mostrado, eu acho, né? Vamos lá? Mover é necessário. Sair do lugar, se arriscar. Transformar preconceitos em bons conceitos. Tudo isso é necessário se queremos um mundo cada vez mais justo e com oportunidades iguais para todos e todas. E o que faremos para que esses dias existam? Vamos agir pela solução, por um futuro onde a equidade racial seja o ponto de partida. Por um futuro com mais lideranças negras. Por um futuro com mais empregos. Ações de capacitação e formação. Por um futuro melhor, especialmente para a maior parcela da população brasileira. A que orgulhosamente se declara negra. E é por esse futuro que queremos mover nossos esforços. Você, eu, todos nós somos parte dessa transformação. Participe. A sociedade muda Quando todos se movem. E a gente tem que participar dessas conversas, tá, gente? A gente é parte desse movimento também, mesmo que de fora. Eu tenho uma grande preocupação editorial como jornalista de realmente ver essas pessoas se preocuparem e fazer parte dessa conversa. A gente está falando de mudar não só a nossa vida, mas a vida da nossa família e dos nossos herdeiros, das nossas herdeiras, ou de quem quer que a gente seja, né? Mas vamos aproveitar essas oportunidades. E aqui a gente tem 3 mulheres com trajetórias profissionais bem distintas, né, em momentos de carreiras bem distintas, né? A Isabel tem um tempo de estrada mais próximo do meu. A Luciana não começou agora, mas já tem uma experiência, né? E a Naira está começando, já causando, fazendo acontecer. E a gente, assim, as dúvidas que surgem, né? As mulheres negras com o corpo que vocês representam, a figura que vocês representam, dentro desses espaços, é uma figura bem intimidadora para algumas pessoas, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês fazem para
lidar, quais as ferramentas que vocês usam para lidar com essa intimidação que tentam colocar em cima da gente, né? Se vocês têm alguma estratégia que vocês gostariam de compartilhar com a gente para, além de existir, né, resistir nesses espaços. Você sabe que uma das coisas que a gente precisa é buscar dentro do nosso eu as nossas competências, as nossas capacidades e ensinar o outro, porque como eu tenho uma consultoria de gestão de pessoas que vai do treinamento, uma palestra, uma mentoria, e eu sou mestre cerimonialista, então tem muitas coisas dentro do pilar de gestão de pessoas que nós utilizamos como ferramenta para desenvolver o outro. Que habilidade hoje eu já tenho que eu posso multiplicar? Porque esse TTT que se fala de train the trainer, treinar o treinador, é fazer com que as pessoas que desejem aquilo que nunca tiveram acesso, consigam através do nosso ciclo de aprendizagem. Então, uma das coisas que nós fazemos para nivelar, principalmente essa capacidade de incluir as pessoas pretas dentro de um contexto comum, é porque eu sou preta. Então, isso me ajuda demais, me favorece muito, porque eu sei a dor, eu sei onde eu posso transpor, e de verdade, trabalhar isso cada dia mais, porque aonde a pessoa tem inabilidade, entra uma mentoria para desenvolver essa competência. Então, onde é que eu acho mais facilidade? Nas dificuldades que eu já tive, porque a pessoa que passou por uma barreira como eu passei, como muitas de nós passamos, a gente consegue transpor isso e ensinar um caminho que certamente a pessoa teria com muito mais dificuldades. Então, desenvolver pessoas é utilizar tudo aquilo que foi um ciclo de aprendizagem meu, nosso, para que o outro tenha uma redução de dificuldades, a começar por algumas coisas. Um processo seletivo, quando nós falamos de vagas afirmativas, o que nós queremos dizer? Elencar aquilo que são de fato as suas habilidades. E uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês é: só podemos fazer isso se sabemos o que passamos. O nosso diferencial do passado vai ser sempre a questão do futuro. Nunca vamos fazer diferente dos nossos ancestrais. Melhoraremos, porque o que nós temos são ferramentas e capacidade intelectual de acesso, como nossa amiga disse, acessos fáceis que já não são mais negados. Isso é muito importante. Isso é legal. E dentro do que o Mover faz, Lu, eu queria saber, um dos pilares é a sensibilização das lideranças, né? Por que isso é tão importante? A sensibilização das lideranças, ela é fundamental, Silvia, porque quando a gente fala em lideranças hoje, né, e quando a gente fala em antirracismo também, o papel de ser antirracista, ele não é um papel só das pessoas negras, né? E quando a gente olha hoje para os números, como você bem trouxe no início, as posições de liderança hoje nas empresas, elas são majoritariamente ocupadas por pessoas não negras. Então, é fundamental que exista um processo de sensibilização dessas lideranças para que a gente consiga mudar esse cenário para um cenário, de fato, de equidade racial. Então, a sensibilização, ela vem para que a gente consiga trazer, por exemplo, quebrar os vieses inconscientes, né? Que a gente fala muito sobre isso. O que são os vieses inconscientes? São aqueles vieses que as pessoas, de maneira realmente sem perceber, né, que pelo próprio nome já diz, é inconsciente, acabam cometendo microagressões, aquela piadinha sem graça, aquela coisa, né? Então, assim, vieses inconscientes precisam ser quebrados, e para isso a gente precisa fazer um processo de conscientização, de letramento, de treinamento. E existe também um processo de a pessoa não negra reconhecer seus privilégios. E para ela reconhecer seus privilégios, ela precisa passar por um processo de sensibilização. E reconhecer privilégio não é uma coisa fácil, né, Silvia? Porque a pessoa às vezes fala assim: ah, mas eu não tenho culpa de ser branco, né, por exemplo. Mas a gente precisa pensar pela ótica de que se existe um lado sendo oprimido, é porque existe um outro lado sendo privilegiado. E eu participei de uma palestra semana passada, ou retrasada, não me lembro agora ao certo, com o Dr. Steve Robbins, que ele traz uma perspectiva muito interessante sobre o tema do privilégio. Ele faz uma alusão com a pessoa que é destra e canhota, né? Porque a pessoa que é destra, na verdade, o mundo foi configurado para as pessoas destras, né? Eu sou canhota, então sei bem como é isso. E aí o canhoto, ele tem que se virar para se adaptar. Se ele vai dirigir, ele tem que passar a marcha do carro com a mão direita, ele tem que, o relógio para ele ajustar o botão é do lado direito. Então o canhoto, ele se vira para se adaptar. Ou seja, o destro, ele tem um privilégio nato, porque tudo foi criado e concebido como se o correto fosse ser destro, né? O destro é o padrão. Então, da mesma forma, a questão racial se aplica. O branco, a sociedade foi construída dentro de uma estrutura racista que faz com que o branco seja a norma, o padrão.
E aí, isso traz para ele privilégios adicionais que ele nem percebe no dia a dia. Então, o processo de conscientização da liderança, ele se faz necessário justamente para que a gente consiga sensibilizá-los desse processo, para que eles reconheçam seus privilégios, apliquem de empatia pelo outro e reconheçam e se alarmem contra esses vieses inconscientes, para que a gente consiga quebrar esse ciclo de racismo estrutural dentro dos ambientes corporativos e conseguir, de fato, chegar numa liderança com uma equidade racial, que é um pouco um dos pilares do Mover, né? De ter mais 10 mil posições de liderança sendo ocupadas por pessoas negras até 2030. Não, com certeza. E quando a gente fala, né, quando eu convido todo mundo, vamos participar das vagas, vamos participar, uma vez que o nosso corpo está nesse ambiente de trabalho, a gente enfrenta muitas outras coisas, né, até por ainda sermos a minoria. Existem muitos mitos ainda, e um deles é da subqualificação, né, de pessoas líderes que falam a gente tem que flexibilizar para conseguir incluir pessoas negras, quando, na verdade, há dados assim que provam que é bem ao contrário, né. De acordo com dados do IBGE, em 2019, os negros foram a maioria nas universidades públicas, com 50,3% do total dos estudantes. Já uma pesquisa Potências Invisíveis da Box 1824, com a Indique Uma Preta, realizada no ano seguinte, mostrou que um passo em relação à carreira para 43% das mulheres negras que responderam o questionário. 43% dessas mulheres achavam que o que elas estudavam não era o suficiente, que elas tinham que continuar os estudos. Não sei se alguém já passou por isso. Assim, a gente sempre acha que tem que fazer especialização da especialização da especialização, quando às vezes os nossos pares brancos dentro da empresa não têm nem a metade do estudo que a gente tem. Né? Então, o que eu pergunto aqui para a Naira é o seguinte, né? Como que a gente faz essa diferenciação de, ok, eu realmente preciso estudar, como, de repente, reconhecer que talvez eu só esteja sofrendo de uma síndrome de impostor e impostora e estou mais do que qualificada. Assim. Que dica que você dá para esse tipo de reflexão? É uma ótima pergunta. Assim, eu acho que quando a gente faz o recorte de raça, principalmente, nós mulheres pretas, em que a gente tem já essa exclusão de acessar esses espaços, e quando a gente acessa, para ser minimamente reconhecida, a gente precisa criar asas, literalmente, é uma ótima pergunta. Mas eu partiria pelo princípio de identificar, de maneira muito estratégica, o que é possível dentro da sua realidade. Falo até trazendo a minha experiência, né? Não tive a oportunidade de fazer uma grande faculdade federal, a tal da XPTO, que eu comento no início, que é o que todo mundo quer, o currículo padrão. Então, eu penso muito nessas pessoas que hoje são a maioria e não têm acesso. Como que eu lido com isso? Identifico o que é possível dentro da sua realidade. Eu lembro que a minha primeira posição no escritório de advocacia, eu comecei a perceber como que eu vou acessar esse espaço de uma maneira que seja real dentro da minha circunstância e que eu consiga me colocar no mercado de trabalho. Foi aí que eu achei minha graduação de gestão ambiental, era algo que eu me via, eu sempre soube que eu iria atuar com meio ambiente e sustentabilidade, e era aquilo que eu podia fazer no momento. Então, foi através dessa graduação que eu entrei no programa de estágio da Americanas S.A., e, através dali, foi a primeira meta que eu estipulei, e tinha que ser uma meta assertiva, eu não poderia errar, porque eu custeava a minha faculdade, então, tinha que ser muito estratégico. E comecei a pautar outras metas que façam sentido para onde eu quero chegar. Porém, como eu te falei, como a gente vem falando, toda essa superestimação da academia, eu sinto que precisa, de fato, inverter a lógica, trocar a competência técnica, que é facilmente adquirida, para a competência humana, que é aí que eu acho que é o mais difícil de desenvolver. Então, hoje, eu sinto e sei das minhas potencialidades. E quando eu não sei, que eu, como toda mulher negra, eu tenho os fantasminhas que dizem você não consegue, você não vai conseguir trabalhar esses gaps, mas, principalmente, identificar no que você é boa, no que realmente você precisa melhorar. Mas quando a gente faz esse recorte de raça e a gente compreende que nesses espaços embranquecidos nós ainda somos minoria, eu vejo como uma grande saída, que foi o que está funcionando para mim, inclusive no LinkedIn, trocando com outros profissionais pretas. Eu tenho o privilégio de ter uma líder preta, acho que nem todos têm esse privilégio, então eu posso trocar diretamente, trocar com outros profissionais e compreender que é um atravessamento comum. Você vai ver, eu troquei com tantos profissionais de tantas senioridades diferentes, e é muito bizarro ver que nós temos as mesmas preocupações de será que eu estou com a roupa certa? Será que eu preciso falar tal X coisa em vocabulário mais rebuscado para estar numa reunião com um XPTO pessoas, sendo que as pessoas não usam? Então, são atravessamentos muito comuns que, quando a gente partilha entre nós, se aquilomba em um grupo de afinidade, com os nossos pares, isso vai sendo mais possível de ser sanado. Mas, principalmente,
procurar apoio psicológico, porque é algo que pode afetar a nossa saúde mental, pode afetar a nossa performance, principalmente. Eu sou muito do conceito de que o ato de aprendizado ele deve ser permanente, principalmente num mundo de constantes mudanças, mas não algo que seja para escorar uma síndrome, não algo para ser validado nos espaços. Acho que confiar na sua competência humana, seguir uma trilha coerente com aquilo que você quer construir de carreira e trocar com seus pares pretos e, principalmente, apoio psicológico, porque preto sempre precisa de terapia. Não, com certeza. Até a questão do cabelo nosso, né? Hoje é um pouco mais assim, mas em anos atrás eu, às vezes, fazia a escova mesmo para entrevista, assim, porque era o padrão, né? Os homens negros todos de maquininha zero. No meu primeiro RG, eu precisei tirar a trança, o entrelaçamento. Na minha época, o meu primeiro RG, eu não pude estar com as tranças. Eu precisei tirar. É bem complicado. Então, é muito importante a gente entender realmente que essas nossas competências humanas, elas dizem muito também. E nisso, acho que a comunidade negra dá de 1000, assim, né? Tudo que a gente passa. Isabel, eu queria saber de você. Você trabalha nesse mundo corporativo, transita num espaço que é muito branco, embranquecido e completo de pessoas que não querem abrir mão do seu privilégio. Quando você chega lá para fazer esse letramento racial, esse trabalho que você faz de consultoria, como é que é essa experiência? Se você enfrenta muitas resistências, se tem algum caso curioso que você possa compartilhar com a gente dessas experiências nesses espaços embranquecidos, conta um pouco para a gente. Eu tenho atuado muito no grande varejo, né? E os meus clientes, a maioria deles são grandes varejistas. E aí a equipe de apoio, de liderança, de média liderança, são pessoas não negras. E a dificuldade muitas vezes é começando pelo briefing, o que você vai brifar, quais são os conteúdos que você vai prever, então que tipo de fala vai ser exposta, mas eles já conhecem a minha retidão em relação a tudo isso. A capacidade de chegar e explicar, ensinar baseado em leis e baseado em tudo que é a diversidade. E eu falo de A a Z, da diversidade LGBTQIA+, da lei 13.146, e esse trânsito dessas leis para todos que falam da gestão de respeito precisa ser igualitário. Então, dificuldades temos, mas todas as vezes que nos pautamos naquilo que é a verdade, pautada no respeito, qual é a dificuldade de compreensão? Então, entra um conteúdo assertivo, normalmente trabalhamos muito lúdico, então fixação de conteúdos que faça uma compreensão maior. É difícil quando as pessoas estão fechadas, mas muito mais difícil para aquele que não é preto treinar. Porque se ele não tem esse conhecimento através da sua vida, é difícil ele passar essa exposição. Então, normalmente, um treinador preto, para falar de um conteúdo sobre isso, ele tem muito mais domínio. Então, acaba que tendo essa facilidade favorável, onde as lideranças precisam cada vez mais, o que a Luciene partilhou nós precisamos trabalhar o antirracismo ensinando essa alta, média liderança acerca de coisas básicas, de que é o entendimento de nivelar pessoas que não tiveram os mesmos acessos. Muitos desses passaram vários dias sem alimento. Eu analiso o currículo sob várias óticas, não só pelas competências, mas sobre as histórias. Eu ouço tantas histórias, queridos, tantas histórias, que eles acabam sendo meus staffs. Alguns deles se tornam alunos, meus mentores, que eu faço uma cota específica para mentorá-los gratuitamente. Muitos deles são meus filmmakers, que atuam de fato nas nossas ações, formalizando, formando e desenvolvendo e acompanhamento. E uma das experiências com essa alta de liderança branca que mais me chamou a atenção, baseado no que você perguntou, Isabel, você tem dificuldade de falar sobre a tua história? E aí eu perguntei para eles, qual é a tua dificuldade de conhecer a minha história? Você conheceu a minha história? Você não soube quem sou. Você pediu para que eu entregasse aqui um conteúdo, mas você não quis saber a minha história. Então, a primeira coisa que eu faço em sala de aula é contar a minha história. Porque as pessoas acabam tendo um rapport, uma identificação, e aí começa a trazer à luz do entendimento o que é importante. Então, eu gosto de entrar nessa unidade. Difícil, porém assertiva, quando a gente sabe o que está falando. Perfeito. Lu, vou te fazer uma pergunta de $1 milhão. Pergunta do milhão. Nesse nosso trabalho de busca, né, de uma sociedade mais igualitária, né, tanto em termos de raça como de gênero,
O que é inegociável quando a gente chega para negociar na mesa? Assim, o que você fala, isso não, a gente não conversa mais, isso não negociamos. Quais as coisas que você aponta realmente como inegociável, né, na nossa busca pela igualdade? Eu acho que quando a gente pensa em equidade de raça, de gênero, tem 2 pontos que eu considero inegociáveis. Na verdade, tem vários, né? Mas acho que 2 são cruciais. O primeiro deles é a equiparação salarial, porque a gente sabe que ainda hoje a gente tem mulheres que ocupam o mesmo cargo que homens brancos, e aí a mulher ganha menos que o homem executando a mesma função. E se for mulher negra, então, menos ainda. Então, acho que 2022 não dá mais, gente. Então, para mim, eu acho que esse é um dos pontos que são inegociáveis quando a gente pensa em empresas que querem levantar a bandeira do antirracismo. Para mim, esse é um dos pontos inegociáveis. E o segundo ponto que é inegociável é que a gente é negro o ano todo, não é só em novembro. Por favor, né? Então, assim, as ações afirmativas, as mudanças precisam ser feitas de maneira consistente. Não pode ser só uma ação pontual em novembro e passar o resto do ano inteiro sem tocar mais nesse assunto. Então, acho que é inegociável que as empresas estejam fazendo um trabalho de maneira consistente e contínua. E tem um terceiro ponto, falei 2, mas vou dar um de bônus aqui, que eu pensei agora, que é pessoas pretas podem ocupar qualquer cargo e qualquer espaço. A gente não pode pensar em profissional negro somente nas áreas de diversidade e inclusão. A gente tem que ter profissional negro em finanças, a gente tem que ter profissional negro no marketing, na publicidade, na administração, ou onde ele quiser. Então, acho que esses são pontos que eu consideraria inegociáveis quando a gente pensa numa virada de chave de uma empresa que quer começar numa jornada antirracista. Bem colocado. E quando a gente fala das pessoas inseridas, né, a Nayara traz para a gente uma experiência muito na prática, né, que você participou, foi uma das selecionadas, né, para participar do programa ProLíder, né, que foi uma parceria do Mover e o Instituto Fora. Eu queria que você desse esse depoimento mesmo, na prática, de como foi essa experiência com você, e de como você acha que isso vai impactar, tanto mudar a sua vida, como a vida dos seus pares também. Perfeito. Foi uma grande virada de chave para todos nós. Assim, foram dias muito intensos, de muita troca, estar com mais de 100 profissionais de todas as empresas do Brasil, todos os cargos, todas as senioridades. E aí você se vê, você fala, nossa, eu não estou sozinho, nós existimos, nós estamos aqui. E aí, como que a gente desdobra isso? Acho que todos nós saímos de lá com um valor pessoal, uma legitimidade muito maior do que quando nós entramos. Era até algo que depois, falando sobre, todo mundo compartilhou. Eu saí de lá me sentindo merecedor de ocupar esse espaço, porque eu estou me preparando para ocupar um espaço que nos foi negado. Então, isso é muito, muito potente. Você vai virando chaves, vai trabalhando essas síndromes, vai se compreendendo e se colocando nesse lugar. Então, o impacto, ele é tremendo, porque quando a gente bota 100 pessoas nesse lugar, não só são 100 pessoas, a gente pode triplicar quando a gente agrega família, quando a gente se vê em uma rede. Então, a gente não está impactando só 100 vidas, a gente está impactando mais de 100 famílias ali. E suas histórias, então, são histórias que são modificadas através de um movimento, através do Mover, através das empresas que fazem parte. Então, o impacto é tremendo, acho que todos nós saímos dali com outra visão, não só enquanto a primeira turma de lideranças negras do Mover, que tem um peso, uma responsabilidade, um significado imenso, e como a Lu falou, que não seja algo pontual, mas algo perene, algo que possa vir mais 1000 turmas, para que a gente consiga chegar num patamar de que as empresas não precisem mais do Mover. Chegar nesse ponto de que tenham profissionais, que tenham essa equidade, que exista de fato essa inclusão. Mas o impacto, a mudança foi... Eu ainda estou processando, que ainda foi muito potente. Acho que a Lu participou, ela sabe, foi muito potente. Então, todos nós estamos processando, mas é muito legítimo esse sentimento de que nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos, virão muitos através de nós, e nós estamos aqui, atentos, aguçados, e não iremos parar. Então, eu iria nesse caminho. Muito legal. E muito legal esse negócio que você fala de estar no espaço de poder e se sentir merecedora. Porque isso é uma sensação muito rara ainda pra gente, né? De falar, isso aqui é pra mim, né? Funciona pra mim. Estão me chamando só porque entrei no programa, eu realmente mereceria. Mas, gente, é agarrar a oportunidade, né? Não abrir, fica com seus questionamentos, trata na terapia, mas não solta a oportunidade.
vai com medo mesmo, e quando tiver oportunidade para os outros, divulgar, pode marcar o Mundo Negro que vocês souberem, a gente tem que fazer parte dessa mudança, né? É uma porta que se abriu e que a gente não sabe quando vai fechar, então quanto mais dos nossos a gente conseguir colocar para dentro, melhor, assim. E eu queria saber de vocês, assim, né, para além dos sonhos, hoje o que vocês estão fazendo realmente para fazer esse futuro que a gente está falando se tornar a realidade, né, do trabalho, da área de atuação de vocês hoje, o que está indo para além dos sonhos e que está sendo colocado em prática de forma mais pragmática? Pode começar, Isabel. Uma das coisas que nós temos como empresa é produzir podcasts, e nesse processo de podcast sempre ter algumas cotas de inclusão. Então, uma parte dessa cota inclui a minha parentela. Como é que eu mato saudade daquele povo que nunca teve acesso a alguns conteúdos? É trazê-los para o podcast. Todo podcast, o meu primeiro podcast foi com a minha mãe, teve a minha irmã, o segundo podcast, meus primos gêmeos, o terceiro, uma das coisas que é uma pauta, que às vezes a gente fala muito do de fora, mas dentro de casa não trabalhamos o desenvolvimento daqueles que nunca tiveram acesso também. Então, uma empresa grande que começa com as ações internas de desenvolvimento faz com que isso também dissemine familiarmente. E essa é uma conduta muito orgânica do processo de desenvolvimento. Por ser cerimonialista, também estamos fazendo um ato social muito diferente, fazendo com que uma jovem que deseje ser uma debutante conquiste esse evento gratuitamente através de todas as gestões que a gente faz com os empresários. Então, nós estamos agora com uma grande divulgação, justamente, que menina preta tem uma boa história, que tem de 15 a 17 anos e que queira ser condecorada. Então, nós estamos fazendo toda essa movimentação para que ela tenha uma festa, sua família tenha uma festa e tenha um acesso, que o sonho não pode ser represado por falta de condições financeiras. E o que nós podemos fazer dentro de educação corporativa? Puxa, então uma empresa de treinamento pode falar de gestão de pessoas e pode falar sobre cerimoniais? Quando falamos de gente, nós abrimos um pilar que de fato pode ser explorável ou não. Onde é que você quer estar? Você pode estar na cadeira e numa posição de liderança, você pode ser cerimonialista. Lembra que eu falei da voz? A voz, ela pode ir e alcançar o que ela quiser, desde que você se auto-reconheça. Esse mérito que nós falamos de passar por uma terapia é legítimo. Se você não está bem, vá fazer essa terapia, passe por isso, mas vá com dor e faça as coisas acontecerem. Nós precisamos transpor qualquer dificuldade. A barreira não pode ser um limitador. Com certeza. E essa notícia aí das debutantes, eu já quero lá no Mundo Negro. Por favor, a gente está fazendo um movimento. As nossas adolescentes são muito negligenciadas em termos de referência. Eu sou mãe de adolescentes e você não consegue achar referências de coisas aqui no Brasil, assim, para elas, né? Então, assim, quem tiver trabalhos com adolescentes, isso é uma coisa que a gente vai incluir muito na nossa linha editorial, para quando ela chegar no momento de vocês, elas já estarem se sentindo mais empoderadas, né? Sensacional. Eu queria ouvir de vocês duas, Naira e Lu também, o que vocês estão fazendo de projetos na prática também, para que esse sonho se torne realidade. Eu acredito em narrativas plurais e oportunidades iguais. Agora, com esse espaço que a gente vai acessando e ocupando, eu venho fazendo esse trabalho de trazer outras vozes, outras histórias, trazendo esses contextos que são invisibilizados, trazendo profissionais. Foi até um desdobramento do Mover, de estar ali com todos esses profissionais, de mostrar suas vozes, suas narrativas, suas histórias, suas atuações no mercado de trabalho. E ali nós tínhamos pessoas desde o chão de fábrica a gerentes. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Onde elas estão? Então, trazer essas narrativas plurais para encorajar que outras também apareçam, que eu acho que a gente sente muito também essa falta de se ver, então, se mostrar para que outros também se mostrem. Então, esse movimento de amplificar, porque a nossa voz está aqui, a gente só precisa do microfone. Então, a gente tem feito esse movimento de até meta de 2023, janeiro de 2023, esse start no LinkedIn, é trazer pretos no mercado de trabalho, em diversas áreas, trazendo suas histórias, seus feitos, e principalmente todos aqueles que vêm através desse movimento. É que você perguntou, né? Quais sonhos, para além dos sonhos, o que a gente tem feito, né? O meu sonho mesmo, é a gente não precisar mais falar sobre racismo. Esse é meu sonho. E o que a gente tem feito, trabalhado para isso, especificamente no meu caso, né? Que eu faço parte do Mover, eu estou como gerente de projetos na Mover, gerente de projetos de impacto social. E eu fiz essa transição de carreira do marketing da Coca-Cola para Mover, porque o tema de diversidade, de impacto social me move mesmo, assim. É uma coisa que realmente você poder pensar
estrategicamente falando, né, do ponto de vista da empresa, porque realmente não tem mais como a gente não trabalhar com diversidade, porque isso traz inovação, e inovação também traz lucro. Então, do ponto de vista estratégico, para a empresa é super positivo, mas do ponto de vista social, é muito gratificante você impactar a vida de um jovem negro, porque você não está impactando a vida de uma pessoa só, você está mudando a estrutura de toda uma família e, quiçá, das próximas gerações, né? Porque quando você quebra um ciclo de pobreza numa geração, as gerações que vêm depois, elas tendem a ser mais próximas, né? Então, o que a gente tem feito hoje muito no Mover é trabalhar arduamente, né, para que a gente possa fazer parcerias em prol desses pilares, que são os pilares de atuação do Mover, que buscam mais 10 mil posições de liderança até 2030, e o pilar também de gerar 3 milhões de impacto até 2030, e aí quando eu falo de impacto, eu estou falando de formação, estou falando de conexão. Então, a gente está, inclusive, agora com inscrições abertas para as bolsas de estudo de inglês, que a gente sabe que é importante, né? Tem empresas que pedem isso como pré-requisito, então tem bolsas de estudo gratuita para a população negra, 12 meses de formação de inglês em parceria com a IF, que as inscrições vão até dia 7 de dezembro. A gente também lançou recentemente, essa semana passada, o edital em parceria com o Instituto Baobá, que é um edital que vai fomentar instituições negras para a formação na área de tecnologia, que é uma área que também tem tido bastante vagas, né? E a gente tem o nosso coletivo, né, que é o Coletivo Mover, que esse já é mais focado no público jovem. Todos os outros não têm limite de idade, mas o coletivo ele é focado no público jovem no intuito de formar pessoas para inserir no mercado de trabalho ainda em cargo de entrada e depois acompanhar a jornada dessa pessoa para que ela chegue aí dentro dos próximos 10 anos num cargo de liderança. Então, tem algumas iniciativas e outras parcerias que ainda virão em 2023. Maravilhoso. Gente, eu agradeço a presença dessas 3 mulheres incríveis aqui. Peço uma salva de palmas para elas, porque não é fácil. Sim, tem espacinho aqui, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre... Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta aqui, se quiser fazer, mas uma reflexão que eu trago aqui, né, vem muito desse filme. Eu não sei se alguém assistiu aqui o Wakanda Forever, que fala muito da gente estar nesse espaço e se sentir pertencente desse espaço de maneira natural, né? A Rainha Ramonda, ela tem uma figura de uma mulher negra muito segura de si, de uma autoridade não questionável, e isso é de forma natural porque ela é cercada de pessoas poderosas parecidas com ela, né? Eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha plus aqui para cada uma, assim, né, de como tem sido essa construção de vocês nessa questão da autoestima. Se vocês usam referências, se foi a família de vocês ou se isso se autoconstruiu, para a gente sair daqui também com essa inspiração no sentido mais pessoal mesmo, né? Daquele dia, daquela segunda-feira, quando a gente vai sair para trabalhar e respira, o que faz vocês sustentarem como mulheres negras? Eu tenho a mãe, a dona Iraildes, ela é a minha maior referência verdadeiramente, né? Que com o salário mínimo ela fez uma casa, com o mesmo salário mínimo uma segunda casa e com este mesmo salário mínimo uma casa de praia. Então ela nos ensinou a poupar, tanto que nos tornamos especialistas em metodologia de produtividade, inclusive na finança. A gente tem um produto chamado metodologia, o Foment FP, porque quando nós descobrimos essa possibilidade de acordar todos os dias pensando, puxa, eu vou economizar aquilo que eu gastaria, aquilo que de repente tornou-se um investimento, né? Então a Letícia, esse é legado. A tendência nossa é fazer, hoje ela trabalha já como mentora de jovens focados nessa mesma metodologia. O que tem dado certo para um pode ser também uma perpetuidade. Então o que me faz despertar todos os dias é essa motivação de alguém que está viva, chama-se Dona Iraildes, continua poupando, economizando e fazendo grandes viagens Brasil e mundo. Então, isso é para mim muita motivação para poder continuar, certamente. Eu acho que a minha motivação é legado. Eu tenho uma percepção muito do tempo curto que a gente está aqui. Então, o tempo que eu estou aqui, eu quero deixar uma marca positiva no mundo, uma marca positiva na minha família, naqueles que me cercam. Mas eu sinto a minha autoestima se construindo e eu vejo muita potência na troca. Então, nesse espaço de vulnerabilidade, de estar com os meus, trocando, eu me fortaleço, eu me vejo, eu me compreendo
e consigo dar esses próximos passos, mas me vejo em completa construção nesse sentido de autoestima, enquanto uma mulher negra, enquanto mãe. Minhas grandes inspirações, eu sempre falo muito que filha de Ana e mãe de Cainã, porque através de Ana eu chego nessa terra e através de Cainã eu desperto para o que eu estou fazendo aqui. Então, me vejo construindo, mas a potência é na troca dos nossos pares, no fortalecimento, no aquilombamento, de resgatar como Sankofa, né? De olhar para trás e ver a potência da nossa história, para que a gente consiga estar aqui presente e construir um novo futuro juntos. Antes de responder sobre a autoestima, eu preciso só fazer um adendo da pergunta anterior, porque eu falei de 2 pilares do Mover, e tem um terceiro também, que é o pilar de conscientização, que a gente tem, esse ano, a gente já formou mais de 500 líderes através do curso de letramento racial que a gente faz em parceria com o IDBR. Né? Então, acho que é super importante ressaltar e reconhecer esse trabalho, porque são 3 pilares. Né? Para a gente chegar nas 3 milhões de impactos, nas 10 mil posições de liderança, a gente precisa falar sobre o racismo e sobre como combatê-lo. Então, só para fazer esse desfecho que eu tinha esquecido de mencionar esse terceiro ponto. Agora, da autoestima, é bem como a Naira falou, eu acho que é um processo de constante construção, porque até bem pouco tempo atrás a gente não tinha essas referências, né? Então, acho que, no meu caso, a minha autoestima ela se construiu muito na fase adulta, porque eu passei muito por aquele processo de me achar feia, de não me reconhecer, e de alisar o cabelo, de tentar me encaixar em padrões, ainda mais que eu trabalhei em banco, né? Então tinha todo um processo de se vestir de tal maneira e etc, uma formalidade ali. Então foi na vida adulta que eu comecei a entender e ver beleza na minha pessoa, do jeito que eu sou. Eu descobri o meu cabelo natural há 3 anos atrás. Porque desde criança minha mãe sempre passava química no meu cabelo, né? Enê, alisamento, etc. Então foi há 3 anos atrás que eu descobri como é a textura natural do meu cabelo. E eu me vi linda, num processo de descoberta de caramba, meu cabelo é bonito sim, sabe? Então acho que essa questão da autoestima ela é super importante e para mim ela vem se construindo. Eu hoje me olho no espelho e falo, caramba, tô bonita, sabe? Maravilhosa, né? É isso. A gente sabe que o racismo realmente é eficiente quando alguém, como essas mulheres, né, que se questionaram a própria beleza, né, gente? O negócio é realmente complicado, mas eu fico aqui encerrando, então, fazendo um convite para vocês conhecerem o stand da Mover aqui. São 47 empresas. Até me ajuda com algumas aí, né? De coisas que a gente realmente, produtos e serviços que a gente consome, L'Oréal. São muitas, tem L'Oréal, JBS, Coca-Cola, PepsiCo, Ambev, DHL, Cargill. Sim, muitas empresas. É até difícil falar, porque eu posso acabar esquecendo alguém. São 47. São 47, gente. São empresas grandes, com certeza, de produtos que vocês consomem, que a sua família consome, e que eles querem pessoas com o nosso perfil lá. Então, fica o convite para vocês conhecerem o estande da Mover aqui dentro da Feira Preta. Tem folderzinho, material para vocês conhecerem as pessoas. A Lu também está por aqui, é uma pessoa super acessível. E agradeço quem ficou com a gente aqui numa conversa muito importante para a gente plantar hoje um futuro melhor que a gente quer para todos nós. Obrigado, viu, gente?